28 de agosto, Café com Deus Pai. Os melhores planos. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, versículos 3 ao 5. Já parou para pensar que Deus tem um plano único e exclusivo para você? Ele deseja que você cresça e frutifique, cumprindo o propósito que ele designou especialmente para a sua vida. O sucesso em alcançar esse propósito está diretamente ligado à sua disposição de permitir que Deus opere esse crescimento em você. Muitas vezes, as frustrações surgem quando nos desviamos do foco principal por causa de agendas conflitantes. Mas, felizmente, a fidelidade de Deus é inabalável. Ele é paciente conosco e não se irrita quando optamos por seguir nossos próprios caminhos. Ele nos concede liberdade para fazer escolhas, mesmo sabendo que algumas nos levarão a erros. Em vez de se frustrar, ele sempre nos guia de volta ao caminho que sabe ser o melhor para nós. Deus nunca o abandonará em sua jornada. Ele é o bom pastor que não desiste de nenhuma de suas ovelhas, buscando incansavelmente aquelas que se perderam. O Salmo 37 nos assegura de que Deus se deleita em nos conceder os desejos do coração, desde que estejamos alinhados com os seus planos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você. Portanto, peça ao Senhor que continue a moldar sua vida diariamente. Reconhecemos que ainda não estamos totalmente prontos, mas à medida que nos relacionamos com Deus, tornamo-nos cada vez mais semelhantes a Ele. A frase de hoje é: Deus tem grandes planos para a sua vida e você precisa estar preparado para vivê-los. Lendo mais uma vez: Deus tem grandes planos para a sua vida e você precisa estar preparado para vivê-los. Hoje é o dia 240 de 365. A leitura bíblica de hoje é 2 Timóteo, capítulo 2, e a palavra-chave de hoje é entendimento. Que você tenha o entendimento de que Deus quer o melhor para a sua vida. Que Deus tem grandes planos para a sua vida. Mas, para que esses grandes planos aconteçam, você precisa estar alinhado com Deus. E para que você esteja alinhado com Deus, como nós lemos aqui no princípio da mensagem, você precisa, como diz aqui o texto, confiar no Senhor. Veja, mais uma vez, lendo o Salmo 37, que é o versículo de início da mensagem. Confie no Senhor e faça o bem. Então, é preciso confiar totalmente em Deus e colocar a vida completamente nas mãos dele e pedir sempre a orientação dele, porque assim você habitará na terra. O que significa habitar a terra? A terra significa o terreno da nossa vida. Então, habitar a terra significa que eu vou conseguir construir nesse terreno que é da minha vida
os planos de Deus. Eu vou habitar, eu vou estar na minha terra. Tem pessoas que não habitam na sua terra. Elas ficam o tempo todo olhando para a vida dos outros. E quando eu estou olhando para a vida dos outros, eu estou com os meus olhos, os meus pensamentos, as minhas ideias em relação à vida do outro. E eu não tenho tempo de ficar cuidando do meu terreno, da minha terra, dos meus planos, dos meus projetos, da minha vida, porque eu estou olhando a vida dos outros. Então, se você confia no Senhor e você faz o bem, faça o bem para você mesmo, para você mesma. A partir de hoje, ao invés de gastar o seu tempo falando a respeito de coisas que não frutificam em nada, como ficar assistindo notícias, tem pessoas que ficam o dia inteiro falando a respeito das notícias. Enquanto você fica olhando a vida dos outros, as questões políticas, as questões econômicas, as questões do vizinho, da vizinha, do colega de trabalho, você está gastando mal o seu tempo. Confie no Senhor e faça o bem. A nossa vida é muito curta e o dia é muito curto. Você precisa reservar 8 horas para dormir, para descansar. Restam 16 horas. Como você usa essas 16 horas? Faça o bem para você mesmo, para você mesma. Comece a se dedicar aos seus projetos, porque assim você habitará na terra. Você vai ter tempo de pensar como construir o seu terreno, como construir a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Ao invés de acordar e já ligar a televisão para assistir às notícias pensando que você tem algum controle para mudar alguma coisa, porque você pega o controle da televisão e vai mudando de canal e pensa, eu tenho o controle, você não tem o controle. Mas se você deixar a sua vida logo cedo nas mãos do Senhor, colocando a sua vida em oração, colocando a sua vida na leitura da palavra, buscando a revelação e o entendimento do plano de Deus para a sua vida, você vai construir na sua terra, no seu terreno. E aí sim, desfrutará de segurança, porque você estará orientado por Deus. Quando você dedica as 16 horas diárias, tirando o tempo do descanso, para cuidar da sua vida, do seu terreno, você desfruta de segurança, você sabe onde você colocou o alicerce. Você coloca o alicerce primeiro em Deus. Então você começa a construir os tijolos, levantar as paredes da sua casa, do seu terreno, em cada área da sua vida. Continuando na leitura do versículo, deleite-se no Senhor, ou seja, deleitar-se é sentir prazer. Sinta prazer no Senhor. Sinta prazer na companhia do Espírito Santo. Sinta prazer na companhia de Deus. Sinta prazer em estar o tempo todo falando com Ele. Quando você entra no carro, esteja dirigindo, orando ao Senhor. Esteja atento e louvando a Deus. Certamente que se você estiver dirigindo o carro, orando e honrando a Deus, quando você toma uma fechada, quando alguém fala alguma coisa ruim, você terá a presença de Deus tão intensa na sua vida que você não terá tempo de se irritar, mas você dirá, que Deus abençoe a sua vida. Quando você se deleita no Senhor, Deus está tão perto de você. Ele é o dono da sabedoria. Ele sabe como construir cada pedaço da nossa vida e da nossa história. Então Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você vai buscar a realização do seu projeto de ter um bom trabalho e Ele vai orientar você nos seus talentos, nas suas habilidades, porque foi Ele que te criou, Ele conhece o que você sabe, o que você é capaz de fazer,
porque foi Ele mesmo que colocou em você os talentos que você tem. Então, quando você buscar uma boa posição para ter como suprir a sua vida, Ele te colocará no lugar exato onde você vai frutificar. Quando você quiser construir a sua família, Ele vai colocar no seu coração os pensamentos e os sentimentos corretos. Quando você se deleita no Senhor, você não tem espaço para pensar em pornografia, promiscuidade, adultério, fornicação, porque os seus pensamentos se deleitam no Senhor. Então você encontra de maneira fácil e direta a pessoa que realmente está alinhada com os propósitos de Deus, porque você consegue ter a visão de Deus. E você não se confunde, não se engana, porque o próprio Espírito Santo te dá orientação e direcionamento certo. Em Provérbios, no capítulo 18, está escrito que aquele que encontra uma esposa recebeu a bênção do Senhor. Então, esse versículo de Provérbios diz que ele também se aplica para a mulher. Aquela que encontra um esposo encontrou a bênção do Senhor. E esse texto mostra que é Deus que traz a bênção para aqueles que confiam nele no que diz respeito à vida sentimental e na vida familiar e conjugal. Quando você se deleita no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração, Ele mostrará como realizar os seus planos e projetos. Continuando, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue toda a sua vida a Ele. Confie nele e Ele agirá. Então esse texto de Salmos 37, versículos 3 ao 5, que abre a mensagem de hoje, nos mostra claramente que Deus tem os melhores planos para a sua vida. Portanto, confie no Senhor. Você já entregou a sua vida para Deus? Talvez você está ouvindo essa mensagem e talvez você está pensando: quantas decisões erradas eu tomei até aqui? Como eu tenho andado preocupado com relação ao futuro, ansioso com relação aos meus pensamentos? Tenho pensado no meu casamento que não tem sido tão bom quanto eu esperava que seria? Então hoje é dia de pensar que Deus tem os melhores planos. Então comece a confiar no Senhor e a fazer o bem. Você precisa praticar, você pode mudar os seus comportamentos, as suas palavras, as suas ações em relação ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus colaboradores, aos seus sócios, aos seus vizinhos, e fazendo o bem, você vai habitar na terra, você vai mudar completamente o terreno da sua vida. Você vai ter um terreno em que você vai plantar novas sementes, sementes de generosidade, amizade, fidelidade, amor, carinho, atenção, perdão, e você vai resgatar o seu terreno, a sua terra. E você vai desfrutar de segurança, você vai estar em paz e tranquilo, porque o Senhor vai estar com você. Tenha prazer em estar com o Senhor, deleite-se no Senhor. Quando você está alegre em estar com Deus, a presença de Deus mora em você. E nós somos transformados e passamos a ser diferentes quando temos a presença do Espírito Santo de maneira constante em nossa vida. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Se você quer ter essa presença de Deus e de repente ainda não aceitou a Jesus, eu faço o convite para que você faça uma oração comigo agora para receber Jesus e começar a colocar a sua terra nas mãos dele. E ele agirá, como está escrito aqui, na última parte: entregue o seu caminho ao Senhor,
confie nele e ele agirá. É o que diz aqui a última parte desse texto que nós lemos aqui nesse começo dessa mensagem de hoje. Então faça essa oração para receber Jesus. Quando você recebe Jesus, você recebe 4 bênçãos: o perdão dos pecados, se torna filho de Deus, recebe o nome escrito no livro da vida, que é o livro que está no céu, com a anotação do nome dos que aceitaram ele, e recebe o Espírito Santo, que te ajuda em tudo a tomar a decisão correta. Então, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, me torna teu filho, escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me instruir e me guiar até o céu. Em nome de Jesus, amém. Com essa pequena oração, você agora está com Ele. Ore todos os dias. Priorize buscar a Deus. Aquilo que está errado, diga a Deus: o meu casamento não está indo bem. Diga a Deus: o meu trabalho não está indo muito bem. Diga a Deus: o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, não vai bem por causa disso ou daquilo. Fale para Deus e pergunte: Espírito Santo, me ensina o que eu posso fazer para melhorar isso. Use bem o seu tempo. Não gaste tempo olhando a vida dos outros. Gaste o seu tempo cuidando da sua terra, para que você more com você mesmo e se sinta bem com você mesmo, com você mesma. Tem pessoas que não suportam a própria presença. Como você fica quando você está sozinho, quando você está sozinha? Você gosta da sua própria companhia? Você gosta de: eu estou aqui, estou bem, porque eu sei, o Senhor está comigo, eu estou alegre, a presença de Deus está junto comigo. Quando nós temos o Espírito Santo, ele habita conosco. Essa é a mensagem sobre o Café com Deus Pai de hoje, e nós vamos agora fazer a leitura bíblica, que é sugerida aqui, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Já dissemos que Paulo é o autor dessa carta. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo. Timóteo era um jovem grego que havia se convertido, e a avó dele era Lóide e a mãe dele era Eunice, e tanto a avó dele, a Lóide, como a mãe dele, a Eunice, tinham ensinado Timóteo a seguir a Jesus. E Paulo, ele ensinou Timóteo para ser um pastor, e ele escreveu 2 cartas para Timóteo. Nós já lemos a primeira carta junto com a leitura bíblica do Café com Deus Pai, e agora nós estamos lendo esse capítulo 2 dessa segunda carta. Segunda carta de Paulo, Paulo é o autor, ele escreveu para Timóteo, capítulo 2. Vamos ler aqui. Versículo 1. E você, meu filho, seja forte, por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Então, Paulo chama Timóteo de meu filho. Ei, você, meu filho, seja forte, por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: nós estamos unidos com Cristo porque nós recebemos a graça. A graça é o favor imerecido que recebemos de Deus. Não merecíamos receber essa comunhão com Jesus, mas como Jesus foi enviado e morreu na cruz por nós, e nós aceitamos ele, nós recebemos esse favor de conseguirmos ser amigos de Deus, porque estamos unidos com Cristo, recebemos ele. Então ele está dizendo aqui: e você, meu filho, seja forte, por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Quando estamos com Cristo, recebemos força para fazer a coisa certa, para ter a paciência, para conseguir perdoar, para conseguir ser amoroso, gentil, paciente. O Espírito Santo nos ajuda nisso.
Então ele está dizendo: e você, meu filho, seja forte por meio dessa graça que é nossa, porque estamos unidos com Cristo Jesus. Versículo 2: Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Paulo está dizendo: o que você sabe, ensine para outras pessoas que você veja que também estão comprometidos em passar essas informações para outras pessoas, para que mais pessoas fiquem bem, fiquem com Deus. Versículo 3: Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Versículo 4: Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Veja que esses dois versículos dizem: você é um soldado quando você se alinha com Cristo. Você está numa missão em que Cristo é o comandante e o comando que ele nos dá é de não nos envolvermos com negócios da vida civil. O que nós lemos hoje no Café com Deus Pai? Deus tem os melhores planos para mim e para você. Não devemos nos envolver nos negócios da vida dos outros. Vamos nos envolver com o projeto de cuidar da nossa terra, do nosso terreno, da nossa própria vida. Vamos ser soldados completamente focados em seguir a Deus e realizar o propósito dele na nossa vida. Porque assim nós temos mais tempo para dedicar completamente a nossa vida para os propósitos de Deus reservados para nós. Versículo 5: O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. 6. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Veja que ele fala do soldado, depois ele fala do atleta, que ele cumpre as regras. No caso de quem segue a Cristo, nós devemos ser constantes como atletas, aqueles que obedecem às regras da palavra para receber o Espírito Santo, e o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Aqui ele depois compara com o lavrador: se eu trabalho no pesado, se você faz o trabalho pesado de ficar sempre em Deus, você merece receber a sua parte na colheita. Agora versículo 7. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. O versículo 7 nos mostra que às vezes nós não entendemos tudo o que Deus quer de nós, mas quando insistimos em oração, em trabalhar a nossa terra no campo espiritual, ler a Bíblia e orar e insistir em oração para que Deus nos responda, o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. 8. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. 9. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso, mas a mensagem de Deus não está presa. 10. E por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Vamos lembrar, quando Paulo escreveu a carta para Timóteo, ele estava preso em Roma. E ele estava preso porque estava pregando a respeito de Jesus. E ele disse: eu estou disposto a enfrentar tudo para cumprir o propósito. Agora o versículo 11. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. 12. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. 13. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Então Paulo está dizendo o seguinte: se nós morrermos com Cristo,
nós também viveremos com Ele. Nós temos que escolher se vamos morrer para o pecado, para viver a vida que Ele reservou para nós. Se nós suportarmos o sofrimento com paciência, qual é o sofrimento que Paulo está falando aqui? A vida com Cristo envolve um sofrimento. É sofrido para quem tem um vício na bebida dizer: eu não vou beber mais. Para quem tem um vício em pornografia, eu não vou mais assistir esses conteúdos. Para quem está acostumado a mentir, eu não vou mentir mais. Mas nós suportamos o sofrimento e amamos a Cristo. E então vivemos o que Cristo preparou para nós. Agora, se nós somos infiéis, versículo 13, Cristo continua sendo fiel. Se eu caio no meu vício, no meu pecado, Cristo continua fiel, ele continua de braço estendido para dizer assim: você ainda tem uma chance. Eu ainda quero te perdoar, eu ainda quero te colocar de volta no caminho, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Ele prometeu que nos daria salvação. Então, se nós não somos fiéis, o versículo 13 aqui, se somos infiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. 14. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Veja que o versículo 15 fala: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Fala para nos esforçarmos em relação a cuidar do nosso terreno, da nossa vida, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. 16. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Aqui está uma recomendação: se afaste das pessoas que pregam o mal, que condenam a sua fé, que questionam: por que você fica orando? Por que você vai na igreja? Por que você faz isso? Evite esses falatórios. Fique longe dessas pessoas, porque esses falatórios fazem que as pessoas se afastem de Deus. Escolha as amizades, as pessoas com quem você se relaciona. 17. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto. 18. Os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. 19. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Então veja que Paulo fala que 2 pessoas, o Himeneu e o Fileto, tinham se desviado e estavam ensinando coisas erradas. Às vezes, você está numa igreja e de repente aparece um pastor que cai num adultério, ou cai no desvio de dinheiro, ou cai em algum escândalo e de repente você confiava naquele mestre e você fica escandalizado. E muitas pessoas abandonam a igreja por causa desses maus exemplos. Mas Paulo está avisando: isso pode acontecer. E ele está dizendo no 19: o firme alicerce que Deus colocou é que o Senhor conhece as pessoas que são dele. E toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Não fique espantado, espantada, se de repente algum pastor fez alguma coisa errada. O seu alicerce não pode estar em mestres, mas deve estar no verdadeiro mestre, que é o Senhor, que é Cristo. Ele morreu por você e ele não errou.
Versículo 20. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. 21. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Aqui ele está fazendo uma comparação, que numa casa nós temos vários tipos de vasos. O texto aqui fala de vasilhas, mas existe uma outra versão que fala de vasos, que existem vasos que são de ouro e de prata, que você coloca na sala, que você coloca em lugares de destaque, e existem vasos de madeira e de barro que você usa para guardar alguns objetos e algumas outras coisas. Ele está comparando aqui os que seguem a Deus, que aquelas pessoas que se limpam e se purificam de todo o pecado, elas podem ser usadas por Deus para ganhar mais pessoas. E ele fala 22, e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta. As paixões da mocidade: sair com muitas pessoas, ficar gastando todo o tempo com bobagens, redes sociais, internet, conversas que não geram crescimento e desenvolvimento nenhum. Muitas pessoas estão perdendo seu tempo com isso. Então ele fala: fuja das paixões da juventude e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda ao Senhor. 23. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Pessoas que ficam discutindo política, futebol, religião. Nós não estamos pregando aqui religião. Religião são pessoas que ficam ali presas em uma religião. O Café com Deus Pai é sobre Cristo. O texto que estamos lendo agora, que é a Bíblia, fala a respeito de Cristo, de transformação de vida. Não se trata de seguir regras e ser uma pessoa religiosa. Se trata de ser um salvo em Cristo. Então fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. 24. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente. 25. Que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. 26. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. A armadilha do diabo muitas vezes é colocar você envolvido em discussões de política, economia, religião, de falar mal da vida dos outros, de ficar olhando a rede social, de ser atraído pela atenção que todos os que praticam o mal querem que você tenha para o que eles estão fazendo, para que você se esqueça de cuidar do seu terreno, de cuidar da sua terra, para que você habite na sua terra, para que você fique bem quando você está sozinho, quando você está sozinha, quando você está ali cuidando da sua vida, porque assim você está com Deus, alinhado com o propósito de Deus, cuidando dos seus planos, da sua família, dos seus projetos e prosperando, enquanto o diabo coloca todos os dias armadilhas para acorrentar pessoas na prostituição, porque daí a pessoa fica de pessoa em pessoa, relacionamento em relacionamento, pulando de um para outro, sem encontrar segurança. Ela fica olhando as notícias políticas e econômicas e fica ali, notícia 1, notícia 2, notícia 3, e cada uma pior do que a outra. E a pessoa em desespero, angustiada e aflita, sem encontrar a solução. Então fuja dessa armadilha. Coloque o seu caminho em Deus, porque só Ele traz a segurança. Deus abençoe hoje e sempre. A graça e paz de Cristo. Amém.